Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora a gente vai iniciar nossa aula de hoje vendo o assunto de função afim, função quadrática também, tá bom? Tudo sobre função afim e função quadrática a gente vai ver hoje. Mas primeiro a gente tem que ter a ideia de funções, tá? Então, pessoal, por exemplo, se você tem 1 litro, você vai pagar que preço por esse litro aqui? 7, tá bom? Eu coloquei. Se você compra 2 litros, por exemplo, de refrigerante, né? Você vai pagar R$ 14. Se você compra 5 litros, vai pagar 35. Se você compra 20, vai pagar 140. Não é isso? Tudo bem. Pois, daqui a gente consegue extrair uma função. Que função é essa? X é o número de litros. Total a pagar vai ser 7 vezes x, tá bom? Então, a lei de formação da função ela vai ficar assim. F de x igual a 7x. Então, essa é a nomenclatura, que significa a função que está dependendo do x, isso é igual a 7x. Você pode colocar com outras letras também, sem nenhum problema. Por exemplo, o f de x não está sendo total a pagar, então você pode colocar como se fosse P de preço, igual a 7 vezes a quantidade de litros que você compra, tá certo? Então, preço igual a 7 vezes a quantidade de litros, entendeu? Isso é uma função. Então, a noção de função por meio de conjuntos. Aqui, a gente vai ter um domínio, contradomínio e uma imagem. Cada elemento de A corresponde a um e somente um elemento de B. Ou seja, pessoal, cada elemento que a gente está vendo aqui no domínio vai ter apenas um correspondente lá no contradomínio. Esse contradomínio é o conjunto de valores possíveis, tá? Que podem corresponder, podem ser correspondidos a um valor aqui no domínio. Os valores que são correspondidos é chamado de imagem. Então, a gente tem o elemento 1 corresponde ao elemento 7. Então, a imagem aqui de 1 é 7. 2 corresponde a 14, então a imagem dele aqui é 14. 3 corresponde a 21, a imagem dele é 21. 4 corresponde a 28, a imagem dele é 28. Tá bom? Nós temos elementos e suas imagens. O contradomínio é a gama de números que possibilitam você achar o domínio, tá bom? A formação a partir de uma função, pessoal. Isso é muito importante, tá? Você tem um f de x igual a 2x mais 1. Cada elemento aqui vai existir, vai ter apenas um correspondente no outro conjunto, não é isso? Então, vamos observar aqui. Se eu pego os elementos que eu chamo aqui de x, vou ter elementos correspondentes aqui em y. Por exemplo, ó, lembrando que f de x igual a 2x mais 1 é a mesma coisa de você fazer y igual a 2x mais 1, tá bom? Então, f de 1, você vai substituir esse x, ó, que no caso é 1, aqui na equação. 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. Tá certo? Então, o f de 1 é igual a 3. O f de 3, 2 vezes 3 mais 1, igual a quanto? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E o f de 4, 2 vezes 4, mais 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, você observa que para cada elemento em x, aqui no conjunto A, né, que será os valores de x, você vai ter um correspondente, que são os valores de f de x, tá certo? Aqui agrupados no conjunto B. Um exemplo, pessoal. A hamburgueria Sofia Hambúrgueres está com uma novidade. Um hambúrguer montanha está custando R$ 15. Marcelo, um exemplo, pessoal. A hamburgueria Sofia Hambúrgueres está com uma novidade. O hambúrguer montanha está custando R$ 15. O Marcelo, o Alexandre e a Giovana pediram a novidade
com taxa única de entrega de R$ 5 para o local onde eles estavam reunidos. Qual a lei da formação da função, pessoal? Qual é essa lei de formação da função? Qual o valor a pagar? Quantos hambúrgueres haveriam se o valor final da compra desse R$ 155? Me digam aí. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar a nossa função, f de x igual a x mais b, e vamos colocar os dados dentro dela. Lembrando, ó, o f de x sempre vai ser um valor, o a sempre vai ser um valor, o x sempre vai ser a quantidade, e o b sempre vai ser um valor fixo. Então, eu já montei aqui, ó. Quem é esse a? É 15. 15 o quê? R$ 15, que é um valor. O x é uma quantidade. X aqui está representado por hambúrgueres. O 5 é a taxa de entrega, R$ 5. É um valor fixo. Então, você pode trocar toda essa lei de formação aqui por outras letras, não tem problema. Chama f de x de PH, ou seja, preço a pagar por cada hambúrguer. Vai ser igual a R$ 15, que é o preço do hambúrguer, vezes H de hambúrgueres, mais R$ 5. Assim fica mais fácil, né? Então, ó, assim a gente já tem a lei de formação da função. Qual o valor a pagar? Você vai pagar, vamos lá, o preço a pagar pelos hambúrgueres vai ser exatamente aqui a nossa equação. Vou só colocar ela para cá. O preço a pagar por quantos hambúrgueres? São 3 pessoas que vão comer, né? Então, 3 hambúrgueres. Ó, o valor que você coloca aqui, 3, é o valor que você vai substituir aqui no H. R$ 15 vezes 3 hambúrgueres, mais R$ 5 de taxa. O preço, então, para 3 hambúrgueres vai ser 15 vezes 3, dá 45, mais R$ 5. Pronto. Por meio da função, consegui achar esse valor. Quantos hambúrgueres haveriam se o valor final da compra fosse, né, se desse 155? Então, vamos lá. O preço agora está dando 155. Vou usar a mesma função. 15h mais 5, está dando 155, igual a 15h mais 5. Pronto, agora é só você resolver. Pessoal, tudo que está desse lado da equação é igual a esse. Então, eu posso só inverter aqui para ficar mais organizado, tá bom? Igual a 155, certo? 15h mais 5 igual a 155. Então, vamos passar, pessoal, esse mais 5 aqui, que está somando, para o outro lado, com o sinal trocado. Pronto. 15H vai dar 150. Agora vamos isolar o H, 150 dividido por 15. E a gente encontra 10, o quê? Hambúrgueres. Tá bom? Então, recapitulando, o preço que você pagou foi R$ 155, igual a R$ 15 por hambúrguer, vezes o hambúrguer mais 5, que é a taxa de entrega, tá? Substituir o preço total aqui, que é 155. E a gente só precisa achar a quantidade de hambúrgueres, ó, lembrando que o X é a quantidade, o H está sendo a quantidade também. Aqui, resolvendo a equação, a gente encontrou 10 hambúrgueres, tá bom? Então, você tem N situações da mesma maneira, como, por exemplo, um taxímetro, né? Quando você entra no táxi, a primeira coisa que você vê é o taxímetro lá, que vai medir o valor que você vai pagar. Ele já está contando um valor, pode observar, já tem um valor lá. Isso ali é a bandeira, ou seja, a taxa fixa. A taxa fixa é justamente esse valor aqui, ó, B. Você sempre vai colocando essas questões, o valor fixo. É um valor que não muda, independente da quantidade de quilômetros, quantidade de hambúrgueres, quantidade de qualquer coisa que você compre. Quando você está andando no táxi, você andou 10 quilômetros, tá? Andou 10 quilômetros e o preço de 1 quilômetro é R$ 5. Então, como é que ficaria a função, né? Colocar aqui preço por quilômetro, tá? Então, você tem aí R$ 5 vezes
o total de quilômetros andados, KM, vou botar KM, só K, mais, vamos dizer que você paga uma taxa só por você entrar nele de R$ 5. Pronto, você já tem a função. Então, vamos aqui para a construção de gráficos, tá? Como que a gente vai construir o gráfico, pessoal? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente, ó. Você dá valores aleatórios para x, tá bom? E vai encontrar um f de x, que é justamente a imagem. Você tem os valores aqui do domínio e vai achar a imagem de cada um, por meio da equação dada. F de x igual a 3x mais 2. Então, vai ficar como? Primeiro, ó, f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1 menos 2. Então, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 2 dá menos 5. Vamos fazer o próximo. F de zero é 3 vezes zero menos 2. 3 vezes zero é zero, sobrou apenas um menos 2. F de um é 3 vezes um menos 2. 3 vezes um 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. F de 2 é 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Então, vamos colocar aqui os valores que nós achamos. Menos 5, menos 2, 1 e 4. Beleza? Agora, pessoal, vamos pegar esses pontos aqui, x, y, x, f de x, ó, lembrando que isso aqui é o mesmo que x, y. E vamos botar os pares ordenados aqui no nosso gráfico. Ó. Menos 1 e menos 5, onde é que está? O menos 1 é o x, então ele está aqui. Eu vou ligar lá, fazendo os pontilhados com o menos 5. Faço uma bolinha. 0 e menos 2. Ó. Quando você tem o seguinte, 0 e menos 2, ou menos 2 e 0, você sabe sempre que o primeiro é o x e o segundo é o y, correto? Então, se você tem o zero igual a x, e você tem apenas um valor y, então esse valor vai ficar em cima do y, como é o caso aqui. Se você tem um valor apenas para x e não tem valores para y, o ponto vai ficar em cima do x, nesse caso, tá bom? Então, a gente vai colocar o ponto em cima do y, que é 0 e menos 2. O eixo y está aqui e o ponto ele vai ficar bem aqui. Então, vamos fazer o outro, né? 1 e 1, ó. Você tem aqui, ó, pontilhado, 1 e 1. E 2 e 4. 2 para x e 4 para y. Pronto, pessoal, observe que ele ficou alinhado. Isso é ótimo, porque a gente vai fazer o que agora? Nós vamos pegar uma reta e ligar todos esses pontos. Eu vou alinhar bem direitinho agora. Pronto, observem aí que ficou uma reta. É isso? Pronto, a gente conseguiu construir o gráfico com base apenas nos pontos escolhidos por nós mesmos. Aqui agora, ó, vamos escolher os pontos. Eu escolhi aleatoriamente aí, você pode escolher os pontos que você quiser também. Eu coloquei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora eu vou achar os correspondentes aqui, as imagens dele, em f de x, tá bom? Mesma coisa lá do outro. F de menos 2 vai dar o quê? Menos 2 vezes menos 2 mais 1. Só substituir aqui o menos 2 no lugar do x. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O f de menos 1 vai ser menos 2 vezes menos 1, mais 1.
Vamos responder a multiplicação primeiro, ó. Menos começo dá mais. 2 vezes 1, 2. Mais 1 que sobrou, dá 3. F de 0, você vai ter menos 2 vezes 0 mais 1. Menos 2 vezes 0 é 0. Sobrou 1. F de 1, menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais 1 dá menos 1. E o F de 2 vai ser menos 2 vezes menos 2. Opa, menos 2 vezes 2. O x é 2 agora. Mais 1. Menos com mais aqui, vai dar menos. 2 vezes 2 dá 4. Mais 1. Que é igual a menos 3. Então, vamos anotar os pontos. 5, 3, 1, menos 1 e menos 3. Agora a gente tem os pares ordenados e vamos colocar eles aqui. Menos 2 e 5. Vamos lá, ó. Tá aqui. Menos 2 ligado ao 5. Menos 2 para x, 5 para y. Menos 1 e 3, ó. Tá aqui. Ligou aqui. 0 e 1, ó. Agora você tem o quê? 0 e 1. X e y. O ponto ele está em cima do y, tá? Aqui. 1 e menos 1. Aqui. E 2 e menos 3. Opa. 2 aqui para x, ligado a menos 3 aqui. Pronto. Observe, pessoal, que ficou alinhadinho também, ó. Vamos agora fazer o quê? Ligar todos os pontos. Vou alinhar agora bem certinho. Pronto, pessoal, liguei todos os pontos. Observe a diferença que ficou entre um gráfico e outro. Esse gráfico aqui, ele ficou dessa maneira, nessa inclinação, nessa direção. E esse ficou também com a inclinação, só que para o outro lado. Esse aqui ficou crescente, esse aqui ficou decrescente. É assim que a gente vai chamar esse tipo de gráfico. Crescente, decrescente. Tá certo? Como que eu lembro isso? Ó? Imagina que você tem duas ladeiras. Coloca um carro para subir aqui. Se ele subir isso aqui, ele vai nessa direção. Tá certo? Crescente. Agora bota ele para descer. A mesma ladeira. Ele vem assim nessa direção. Não é isso? Decrescente. Então é assim que você memoriza isso. Crescente, decrescente. Tudo bem? Bom, pessoal, agora na função afim é o seguinte. Ela vai se chamar função polinomial do primeiro grau, ou comumente, como a gente costuma falar mesmo, função afim, tá certo? Ela é qualquer função f de R em R, ou seja, uma função que está no conjunto dos números reais, dada por uma lei de forma f de x igual a x mais b, que é a lei que a gente já viu, tá? Em que a e b são números reais e a é diferente de zero, tá bom? Então, a gente pode ver cada pedaço aqui especificado. Vamos lá, f de x igual a A. O que é esse A? Ele é o coeficiente angular, tá certo? Qual é a função desse coeficiente angular na reta? Ele mostra a inclinação dela, tá bom? Quanto maior o valor que a gente dá para esse A, quanto maior for o valor que aparece na equação, mais inclinada ela vai ser, tá bom? Mais próximo de ser um eixo Y ela será, entendeu? No sentido do eixo Y, que ela vai inclinar. E quanto menor o valor de A, mais
tendendo a ser uma reta, ela vai ser, tá bom? Vai ser menos inclinada. E também o A, ele dá de cara para a gente a característica da função ser crescente ou decrescente. Se o valor de A for positivo, a função é crescente. Se o valor de A for negativo, a função é decrescente. Tá certo? Vamos já ver isso melhor ali no gráfico acima. E o B, pessoal, é da função. Ele é chamado de coeficiente linear. Por quê? Ele vai dar para a gente a parte fixa, uma parte que não muda. Ou seja, sempre será o ponto que toca o eixo Y. Vamos ver isso lá nos gráficos que a gente fez. Observem aqui, ó, nessa função. F de x igual a 3x menos 2. O 3, que está sendo como A aqui, ele é positivo, concorda? Função crescente aqui do lado. Aqui na outra função, f de x igual a menos 2x igual... Ou f de x igual a menos 2x mais 1, tá certo? O A é menos 2, função decrescente. É isso? Agora, observe aqui nessa função de cima, o B. O B é menos 2. Agora, observe qual é o ponto lá, exatamente aqui nesse eixo Y que a reta está tocando. No menos 2. Pois é, essa é uma característica. Da mesma forma, a gente pode ver aqui, ó. F de x igual a menos 2x mais 1. O 1 é o B, e a reta está tocando exatamente no 1, aqui no eixo Y. Tá certo, pessoal? Vamos ver agora a raiz da função chamado zero da função afim. Então, vamos ver, ó. Menos 3x vai ser igual, ó, passa para lá, com menos 6. X igual a menos 6 sobre menos 3, né? Menos com menos dá mais. 6 dividido por 3 dá 2. Muito bem. Certinho. Como que a gente faria da segunda forma? X igual a menos B sobre A. O menos, você já coloca aqui, abre parêntese, quem é B da equação? Aqui você tem o A, vou botar em outra cor para diferenciar. Aqui, ó. O A quem é? É o menos 3. E o B é 6. Então, ó, 6 aqui, 6 dividido por menos 3. Então, fica o quê? Menos C dividido por menos 3, que é igual a 2 também. Né? Só faz o jogo do sinal aqui, ó. Menos com mais dá menos. Pronto. Tranquilo. Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Não, eu vou fazer ela agora aqui. Então, vamos lá. 3 sobre 2 mais 3. Opa. 3 sobre 2x mais 3 igual a zero. Como é que a gente vai resolver isso? Ó? 3 sobre 2x igual a menos 3, né? Passou o 3 aqui que está positivo para o outro lado. Então, pessoal, quando você chega bem aqui nessa situação, você vai fazer o quê? Lembra que o 2 ele está dividindo, não é? E o 3 ele está multiplicando. Então, você primeiro vai passar o 2 que está dividindo para o outro lado, só que agora com a operação inversa, que é multiplicando, tá? Olha, ó, o 2 foi para o outro lado multiplicando. Aí ficou o 3x aqui, normal. Agora que você vai isolar o x, ó. Resolve logo isso aqui, ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6. E passa o 3 que está multiplicando, agora dividindo. Aí faz o jogo do sinal, né? Menos com mais dá menos. 6 dividido por 3 dá 2. Pronto, o x é igual a menos 2. Entendi? Você poderia fazer também pela fórmula, né? X igual a menos b sobre a. Menos, quem é b? É o 3. 3, né? Quem é a? É 3 sobre 2. Né? Menos.
Ó, você vai fazer aqui menos 3 sobre 2. Como é que faz essa operação aqui, pessoal? É menos 3. Você transforma essa divisão numa multiplicação. Como? Você pega o numerador, coloca ele aqui. O Rian entrou agora aí, ó. E a Erlane entrou também, não foi? Muito bem. Vamos lá. Pega esse numerador, coloca ele aqui. Pega esse denominador e inverte ele, ó. O de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Certo? E aí fica numa multiplicação. Então vai ficar a mesma coisa aqui, ó. Menos 6 dividido por 3, que é igual a menos 2. Tá bom? Tranquilo. Acho que deu para entender, né, pessoal? Bem tranquilo, bem fácil resolver essa equação de primeiro grau e achar a raiz. Ah, professor, e o que que interessa essa raiz aí? A raiz vai interessar agora na construção dos gráficos. Então, vamos construir os gráficos aqui, ó. Construção rápida de um gráfico. Para construir rapidamente um gráfico, você só precisa saber o valor de A e B. Ou, só precisa saber o valor de X e B. Tá bom? Então, vamos lá. Por primeira função que a gente tinha, x igual a quanto? X igual a menos 3, né? E o B igual a 6. Ok. Então, x igual a menos 3, B igual a 6. Então, o B, pessoal, você sabe agora que ele toca o eixo Y. Então, vamos colocar intuitivamente, não precisa nem fazer aquelas bem certinho, não, porque isso aqui é rápido, tá? É rapidamente você faz. Você, por noção mesmo, você tenta colocar um 6 aí que você acha, aqui no eixo Y, e o menos 3 você tem que ter uma noção também que ele não fica muito distante, né? Ele fica mais ou menos por aqui. Menos 3. Pronto, ó. Você achou o ponto em X, achou o ponto em Y, que é B, só passar agora a reta. Entendeu? Rapidamente, ó. Resolvi aqui, fiz meu gráfico. Sem ficar fazendo essa parte aqui, ó. De fazer a tabela, achar os pontos, ligar cada ponto. Não precisa. Você só precisa saber o X e o B. O segundo, a letra B, que a gente viu. Aqui, ó. O X é 2 e o Y é 6. Ou, X é 2 e o B é 6, né? Então, X igual a 2, B igual a 6. Como é que a gente vai resolver isso aqui rapidamente? O X é 2, então ele está desse lado de cá, ó. 2, né? Aqui são os lados, os números positivos e aqui os negativos. Para cima positivo, para baixo negativo. Então, 6 está mais ou menos aqui, né? Então, só ligar os dois pontos, ó, por uma reta. Eu não gosto de fazer mal feito, então eu vou fazer em... Tentar ligar aqui os dois pontos aqui. Pronto, considerando que é aqui. Certo? E o próximo? O B é 3, ó, que a gente está vendo. E o X é menos 2, que a gente achou. Então, X é menos 2 e o B é 3. Pronto. O X, você tem a noção mais ou menos que ele fica por aqui, menos 2. E o 3 mais ou menos por aqui. Tá aí construído rapidamente nossos pontos. Tá bom? Na prova, vocês não vão ter muito tempo de fazer tabela, não.
for necessário. Então, vocês têm que já saber essas duas coisinhas aqui, tá bom? Achar o zero da função, que é basta resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, e saber o ponto B, que é justamente o ponto B não. Achar o B, que é o último valor aqui fixo, e ele é sempre o ponto que toca o eixo Y. Beleza? Entenderam aí? Tranquilo? Agora eu vou saber se vocês entenderam mesmo. Ó. Determine o gráfico que melhor representa a lei de formação dessa função aí, ó, y igual a menos x mais 3. Qual é o gráfico que representa essa função, pessoal? Um minutinho aí para você me dar uma resposta. É isso? Essa é uma dica aqui, ó. Você já mata direto uma letra se você já sabe que o B é sempre o ponto que toca o eixo Y. Então, o único que está tocando aqui é o A e o C, ó. Tá tocando o 3, ó. Tá vendo? No B, tá tocando lá no 4. Ó, o 3 está aqui embaixo. Então, já não é o B. Vocês têm que saber agora quem é o X. Que ponto é que o X, que o gráfico está tocando no eixo X agora, ó. Tem que fazer, tem que achar o quê, ó? Y igual, opa, tem que fazer menos x mais 3 igual a zero. E achar o valor do x aí na equação, né? Ou então você pode fazer, ó, menos b sobre a. E aí? Letra A, estão dizendo que é letra A. Letra B, eu acho, não. Todo mundo concorda que é letra A? Vamos lá responder, ó. Vamos achar aqui o x resolvendo a nossa equação do primeiro grau, pessoal. Ó, menos x é igual, passa o 3 positivo, o outro lado negativo. X vai ser igual a menos 3. Passa dividindo quem? Ó, se o x está negativo, é porque tem um 1 aqui na frente dele. Tá bom? Se ele está negativo assim, é porque tem um 1 aqui na frente dele. Porque menos 1 vezes x dá menos x. Então, você passa o menos 1 para cá. Ó. Ele vem carregando um sinal, tá bom? Não esqueçam esse detalhe. Quando é divisão, multiplicação, ele carrega o sinal junto. Quando é soma e subtração, é que ele troca de sinal, quando muda de lugar. Tá bom? Então, menos 3 dividido por menos 1, ó. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. 3 dividido por 1 é 3. Então, x é igual a 3. Cadê o ponto em que o x é 3 aqui, ó? X é menos 1 aqui, x é menos 2 aqui, x é 3 aqui, ó. Então, é letra C. Ó, 3 para o ponto B, aqui, e 3 para o ponto X aqui, ó. Tá bom? Aqui lembrando que é o ponto em Y, né? Eu falo ponto B, mas confundindo aqui. O B é esse valor aqui, que a gente já sabe que é AX mais B, né? E o B é 3 e o A é menos 1, tá bom? O A é o que acompanha aqui. O A, pessoal, ele não influencia, vocês podem ter confundido, né? Ah, o A é menos 1, então é esse aqui, porque o A é menos 1, não. O A, ele só dá a inclinação da reta, o quanto que a reta está inclinada. Ele não mostra o ponto no gráfico, tá bom? Não vão confundir. Entenderam aí?
A maioria tinha colocado A, né? Mas é C. Tá certo? O importante é você resolverem dessa maneira. E por fim, ó, depois a gente tem a equação de segundo grau e tudo, vai ficar para a segunda parte da aula. Mas por enquanto vamos achar aqui, ó. Lei da função a partir de dois pontos coordenados. Então vamos lá, pessoal. Ó. Como é que você vai achar a função com base nesse gráfico? Você vai ter sempre dois pontos. Tem que ter pelo menos dois pontos, tá? Você tem aqui o ponto P e o ponto Q. Ponto P, ele indica que é 0 para x e 2 para y. O ponto Q diz que é 4 para x e 0 para y. Então, você sempre vai iniciar com a sua função ax mais b, tá? Você tem que saber quem é a, quem é x e quem é b no seu ponto. O x, para a primeira parte da função, o y você não sabe, a gente vai chegar num sistema, tá bom? O a você não sabe, vezes o x você sabe que é zero. Para primeiro ponto B aqui, ó. Ponto B, tá bom? Mas quem é B? O B é sempre o ponto que toca o eixo Y, que a gente acabou de ver, então é 2. Tocou aqui em 2, então é 2. Zero, ele sempre vem no, dentro aqui do par ordenado. O A você não sabe, o Y também você não sabe, tá bom? A única coisa que você vai saber é o X e o B. Aí o que, que a gente vai fazer? Vamos organizar isso aqui, ó. Y, A vezes zero, dá zero. Eu já consegui o Y. Opa, não, desculpe aí, ó. Vamos continuar aqui, novamente. Na verdade é o seguinte, eu confundi porque esse ponto aqui, a gente não vai colocar no ponto B, ele já é o Y, já está escancarado aqui pra gente, na verdade, né? X e Y. Então, só colocar, na verdade, aqui, ó. Y é 2, o A a gente não sabe, o X é zero e o B a gente não sabe, né? Sabe que é 2, mas nesse tipo de equação, a gente tem que usar como se fosse o Y mesmo, que é o ponto que a gente está vendo, tá bom? Acho que às vezes confunde, não confunda. Pronto, agora a gente vai resolver, né? 2 igual a vezes zero, vai dar zero. Então, isso aqui vai ser... Esse B tá esquisito, né? É assim. Pronto, então B igual a 2. Já achamos o B. A intenção agora é a gente achar o A, tá? Como? Vamos fazer agora para o ponto Q. O ponto Q, ele dá para a gente 2 também, ó. Vamos usar a mesma equação. Y é igual a x mais b. Quem é o y? É zero. O a gente não sabe. Quem é o x? É 4 mais b. Aí, novamente, ó, ficou como? Zero igual a vezes 4 mais b. Então, isso aqui ficou uma equação desse tipo aqui, ó. Vou só inverter. Não vou inverter agora não, vou fazer assim. A vezes 4 é a mesma coisa de 4 vezes A, né? Mais B. Aí, como eu falei para vocês, sempre coloque esse igual a zero para o outro lado, fica mais fácil de ler a equação. Pronto, agora você tem essa equação e você já sabe quem é o B. Pronto, se você sabe quem é o B, se você já achou o B, é só colocar o B aqui dentro, ó. Então vai ficar o quê? 4A mais o B vale 2 igual a zero. 4A vai ser igual, passa esse 2 positivo para o outro lado, fica negativo. A vai ser igual a menos 2 sobre 4. 2 dividido para 4 vai ser 1,5.
com o sinal de menos, tá? Menos com mais aqui vai dar menos. Pronto. Então, qual vai ser a lei da nossa função? Eu já achei o B, já achei o A, agora eu só vou reescrever a função, ó, ax mais b. Só que agora eu não vou colocar o valor de y nem de x, eu vou colocar só o valor de a e de b. Y vai continuar, o a é menos 1 sobre 2, o x vai continuar, mais o b, que é 2. Pronto. Só. Pronto, pessoal, você já achou a lei de formação dessa função. Isso aqui é treino mesmo, tá? É simples, é só você colocar para os dois pontos a mesma equação, essa aqui, ó, e substituir o valor de y e de x que você achou. Vamos lá para outra aqui, ó. O ponto E, ele é 2 e 20, certo? O x é 2 e o y é 20. Vou colocar aqui na equação. O y é 20, o a eu não sei, o x é 2, mais o b que eu não sei. Aí ficou isso aqui mesmo, tá bom? Vamos só organizar. A vezes 2 é 2A, né? Só organizando aqui, trocando de lugar. Mais B. Aí vamos colocar esse 20 para o outro lado. Só para ficar mais organizado. Pronto. Você tem a sua primeira equação aí. Pode parecer esquisito? Pode. Mas depois ela vai se resolver. Vamos agora para o ponto M, que é quem é 0 e 14. Vamos fazer a mesma coisa para ele. Ax mais B. Quem é Y aqui, ó? É X e aqui é Y. O Y é 14. O A eu não sei. O X é... Certo? Então, a gente tem o quê? 14 igual a vezes 0, 0. Só sobrou o B. Pronto. B é igual a 14. Ah, eu já sei que B é 14, então eu vou colocar ele dentro dessa equação aqui, ó, para eu achar o A. 2A mais B, que é 14, igual a 20. 2A é igual a 20, menos 14, que passou para lá, negativo. 2A vai ser igual a 20 menos 14 dá 6. A vai ser igual a 6 dividido por 2. A vai ser igual a 3. Pronto, agora já sabendo o A e o B, eu sei fazer a lei de formação. Você só precisa do A e do B, tem que achar eles. Y é igual a que é 3, x mais 14. Pronto. Você achou a sua lei de formação. Entenderam? É isso, você sempre coloca nas duas funções iniciais, o x e o y, e acha a e b. Depois você substitui novamente na função, agora só colocando o a e o b. Tranquilo, né? Quando tem pontos assim, que você já acha o b rapidamente, é tranquilo. Agora, quando você não tem esse achamento do b rapidamente, que você só substitui, você tem que fazer um sistema, que é esse caso aqui, ó. Deixa eu ver se alguém fez uma pergunta. Não, não. Então, vamos lá, pessoal, a mesma coisa. O ponto A, quem é? Menos 4 e 20. Menos 4 é x e o 20 é y. Vamos colocar aqui na nossa equação geral. Y é igual a x mais b. Sei que y é 20. A, o x é menos 4, mais b. Vou organizar. 20 igual a vezes menos 4 é menos 4a. Mais b. Vou organizar novamente, ó. Menos 4a mais b. Vou passar só esse 20 para o outro lado.
Não troquei de sinal, né? Já expliquei por quê. Ok. Não tem mais como resolver, deixa desse jeito, tá? Vamos agora para o ponto B. Aliás, não é o ponto B, né? É o ponto R. 1 e 15. Vamos usar novamente a equação do mesmo jeito. Aqui é x, aqui é y. Então, o y é 15. A eu não sei, o x é 1. E o B eu não sei. Ok, vamos só organizar. 15 igual a 1. A vezes 1 é A mais B. Então, A mais B é igual a 15. Opa, cheguei em duas equações, ó. Menos 4A mais B igual a 20. A mais B igual a 15. Vou só arrumar isso aqui. A mais B igual a 15. Agora, pessoal, quando você chega nessa situação, você tem que fazer o sistema que a gente aprendeu na aula passada, né? Ó. Menos 4A mais B igual a 20. A mais B igual a 15. A gente tem que observar se está tudo correto. Está. Então, pode fazer, pessoal, da seguinte maneira. Você tem o método da adição e o método da substituição, não é? Eu vou usar o método da adição. Mas para usar o método da adição, eu tenho que ter duas coisas que vão se cancelar aqui, não é? Duas letras parecidas, duas letras iguais, com o mesmo coeficiente aqui na frente, só que com sinais opostos. Aqui eu tenho menos 4A e eu tenho A. Não dá para cancelar. Aqui eu tenho B e tenho B positivo. Também não dá. Eu prefiro fazer o seguinte, eu vou transformar esse B bem aqui de baixo em negativo, para eu poder cancelar ele com o de cima. Como que eu faço isso? Multiplicar a equação inteira por menos 1, aqui embaixo. Tá? Aí eu vou ter um novo sistema, que vai ser o quê? Ó? Menos 4A mais B igual a 20. E eu troco o sinal de todo mundo aqui de baixo. Ó. O A, que era positivo, ficou negativo. O B, que era positivo, ficou negativo. O 15, que era positivo, ficou negativo. Pronto. Não alterei nada. Tá certo? Quando você troca o sinal de todo mundo da equação, você não altera o resultado. Tá? Tem que ser o de todo mundo. Se for só de um, aí já altera. Agora, ó, pelo método da adição, o que eu vou fazer? Vou somar as duas equações. Menos 4 menos A, ó, menos 4A menos A, fica quanto? Já aprendeu a fazer isso aqui, ó. Você vai conservar o A e fazer só a conta com os números, né? Menos 4 menos 1 dá menos 5. Tá certo? Então aqui é menos 5A mais B menos B, cancela. Essa era a intenção desde o início. 20 menos 15 dá 5. Agora ficou uma equação muito fácil, né? Menos 5A igual a 5. Vamos isolar o A, ó. 5 passa o menos 5 para lá, dividindo. Carrega o sinal. Vai fazer o jogo do sinal. Mais com menos dá menos. 5 dividido por 1, ou 5 dividido por 5 dá 1. Então, o A é igual a menos 1. Ah, já achei o A. Agora é só pegar qualquer equação aqui, ó, e substituir. Vou pegar essa aqui que está bem facinho. A mais B igual a 15. Eu sei que o A é menos 1. Sei que o A é menos 1. Mais B igual a 15, certo? B igual a 15, passa o menos 1 para o outro lado, somando, né? Porque ele está subtraindo, está com o sinal trocado, aliás, né? Sinal trocado, passa ele para o outro lado, somando. B é igual a 16. Vamos ver se faz sentido. Olhem aqui para o gráfico. O B não é sempre o ponto que toca o eixo Y? Ó, tá aqui o 15, bem aqui já é o 16, ó.
Então faz sentido. O B ser 16. Tá tocando aqui. O X, ele toca lá. Aliás, o X a gente não descobriu, né? O A vai dar a inclinação da nossa reta. Então, a inclinação aqui está meio inclinada um pouquinho só, porque é -1, valor baixo, né? Se fosse um valor mais alto, seria bem mais inclinado. Tranquilo, pessoal. Ó, a segunda parte da aula vai ser função quadrática, tá? A função quadrática, ela vai ser uma variação da nossa função afim, que ela vai ter um grau maior. E ela tem várias outras regrinhas, tá? Mas bem tranquilo também, tá certo?